presidente Donald Trump concedeu uma entrevista coletiva sobre a guerra no Oriente Médio. Trump declarou que os Estados Unidos fizeram grandes progressos e atacaram mais de 5.000 alvos desde o início da guerra. Sugeriu que a operação está praticamente concluída e minimizou o impacto sobre o preço do petróleo. A gente vai ao vivo até Washington com a nossa correspondente na Casa Branca, Mariana Jangiacomo. Qual foi o cenário que Trump desenhou, Mariana, sobre a possibilidade de vermos um fim a esse conflito? Boa noite. Oi, Márcio, boa noite a todos. Um cenário extremamente contraditório por causa das várias falas de Donald Trump ao longo do dia, falas que não deixam claro o que acontece daqui para frente, não deixam claro quais serão as ações dos Estados Unidos daqui para frente e quando, de fato, essa guerra vai ter um fim. Eu até separei aqui algumas das declarações que ele deu ao longo do dia, Márcio. Foi um dia cheio de entrevistas, com Donald Trump falando também aos republicanos lá na Flórida, no retiro dos republicanos, e depois concedendo uma coletiva de imprensa a jornalistas por lá também, ainda na Flórida. Trump começou o dia dizendo à CBS que a guerra estava completa. Não deu mais detalhes sobre exatamente o que isso significava. Pouco tempo depois, no discurso aos republicanos lá na Flórida, falou que a guerra iria continuar, que os Estados Unidos já ganharam de muitas formas, mas não o suficiente e seguiriam lutando mais determinados do que nunca para atingir a vitória que acabaria com o perigo de uma vez por todas. Depois, Donald Trump falou agora, nessa coletiva de imprensa para jornalistas, que sim, que na verdade a guerra acabaria em breve, muito em breve, mas não nessa semana. Isso enquanto o secretário de Defesa, Pete Hegseth, afirma que esse é apenas o começo. Trump foi questionado sobre essa fala de Hegseth na coletiva de imprensa agora e disse que o que Hegseth quis dizer é que é apenas o começo de um novo país, que é o Irã, que renasce agora a partir desses ataques, a partir desse conflito. E aí, Márcio, eu queria lembrar um outro ponto também importante de tudo isso, que é o Irã escolheu a nova liderança, Mojtaba Khamenei, algo que desagradou Donald Trump, porque é de fato a continuidade do regime dos ayatollahs. Trump falava muito sobre a necessidade de mudar um regime, falou que os Estados Unidos tinham que estar envolvidos no processo de escolha do novo líder do Irã, e agora não foi o caso, claramente, e agora ele se disse, repetiu várias vezes ao longo do dia, que não estava feliz e que estava decepcionado com a escolha dos iranianos, que decidiram continuar o regime dos ayatollahs com o filho do ayatollah Ali Khamenei, que promete não ceder, promete ser um recado, na verdade, para os Estados Unidos, de não ceder às demandas dos Estados Unidos. Trump, nos últimos dias, tinha até considerado a possibilidade de um líder religioso, contanto que fosse alguém bom para os Estados Unidos e para Israel. Foram as falas dele. Claramente, não foi o que aconteceu. Trump também falou sobre tomar o Estreito de Hormuz, a passagem pela qual transitam ali boa parte do petróleo do mundo e que está fazendo, e que com o fechamento agora está fazendo com que os preços dos combustíveis subam em vários lugares, inclusive aqui nos Estados Unidos. Trump falou em tomar o Estreito de Hormuz, também sem dar detalhes sobre o que quis dizer com isso, de que forma poderia fazer isso, e repetiu que sabia que os preços poderiam subir com esse conflito no Oriente Médio, mas que esse é um pequeno preço a se pagar em troca do fim definitivo de uma ameaça que seria, de fato, o regime iraniano. Trump segue dizendo que o Irã vai demorar para se reerguer, para se reconstruir, ou não vai ser capaz disso, na verdade, mas o que a gente viu foi o Irã fazendo essa escolha que, como eu disse, é a continuidade do regime e um nome que não deve ceder às demandas dos Estados Unidos, colocando um fim, então, às ambições de Trump de que talvez depois desses ataques o Irã fosse escolher alguma liderança mais moderada, capaz de um diálogo com os Estados Unidos. Não é o que deve acontecer. E enquanto isso, o preço dos combustíveis subindo, Trump tentando minimizar a situação, mas tendo dificuldades com isso, porque, Márcio, esse acaba sendo o efeito mais prático no dia a dia aqui dos americanos, do eleitorado de Donald Trump, 10 dias já dessa guerra, Márcio.